Pessoal, eu vou usar esse áudio aqui para falar de forma prática. Vou mostrar para vocês um exemplo prático, né, do nosso dia a dia sobre essa lei que eu considero ela maravilhosa, né? Essa lei que a gente sempre fala, todos os áudios que eu faço, eu falo dela, que é a famosa lei da atração, né? Algumas pessoas chamam ela de lei da atração. Ela na prática é a lei da ação e reação, que diz que tudo aquilo que você manda para o universo volta. E para explicar um pouquinho mais sobre ela, porque eu já falei várias vezes, né? Eu vou falar para vocês sobre imunização cognitiva. Alguém aí já ouviu falar isso? Já ouviu esse termo? Já leu esse termo em algum lugar? Pois bem, vou explicar para vocês o que seria a imunização cognitiva. De forma científica, como é que a neurociência explica isso, tá bom? Vamos lá, é assim. A cognitiva vem de cognição, que na realidade é um processo, né? Um processo de aquisição de conhecimento. E aí, quando a gente fala de aquisição de conhecimento, ou seja, de reter informação, tem tudo a ver com você pensar, você refletir, a imaginação que você usa, a sua atenção, raciocínio, tem a ver com memória, tem a ver com o juízo que você faz das coisas, né? O próprio discurso que você coloca em prática mediante tudo aquilo que você ouve. Também tem a ver com percepção visual e auditiva, né? Tudo aquilo que você percebe visualmente ou que você ouve. E em níveis mais fortes, tem a palavra cognitiva tem a ver com aprendizagem, né? Com essa parte nossa do cérebro, que é a parte consciente, e que também determina as emoções. De forma resumida, a cognição ela envolve processos mentais. E são processos mentais que influenciam o comportamento de cada pessoa, né? São, como é que eu explicaria isso em outras palavras? Uma gama de informações que você tem no cérebro, informações que entram, informações que você processa e informações que você conclui e que fazem com que isso se torne o seu comportamento. É importante entender o seguinte: estas informações que você receber, elas são informações cruas, né? Elas não têm um objetivo específico, mas por trás do que você recebe, geralmente tem uma parcela de informação subliminar. E essa informação subliminar, ela é colocada de forma proposital na sua vida, porque as pessoas elas sabem que todos nós temos as nossas crenças. E por causa destas nossas crenças, que é como se fosse um manual, né? É um processo automático, as pessoas conseguem fazer conseguem jogar para nós uma informação que aparentemente é uma informação inofensiva, mas que quando ela entra, ela vai ativar determinados processos que vão mexer com as nossas crenças e aí ela vai se transformar numa outra coisa muito maior, né? A imunização cognitiva, ela é de certa forma, né, ela é um escudo, né? É um escudo que permite que as pessoas se agarrem aos seus valores e aos seus credos. E tem exatamente a ver com isso que eu acabei de falar. É uma informação avulsa jogada para você e ela, a pessoa que joga essa informação, as empresas, os grupos, né, que jogam essa informação, que aparentemente, se você só olha a informação, ela não tem valor nenhum. Mas ela é como se fosse um gatilho que, quando chegar até você, vai ativar suas crenças, né? E vai criar um escudo mesmo, né? Mesmo que os fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. Tem muito a ver com aquela descrição de que se você fala uma mentira 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade, né? Então, assim, a pessoa, uma pessoa que esteja, né, cognitivamente imunizada, ela está no terreno da fé, primeiro, começa por aí. E o terreno da fé dispensa o raciocínio lógico.
São pontos opostos, né? Para essa pessoa que está dentro de um processo de cognitividade imunizada, né? Que é uma pessoa que esteja imunizada de forma cognitiva, nenhum argumento lógico tem relevância, não tem. É uma coisa assim que você olha de fora, algumas pessoas chamam de lavagem cerebral, né? É uma lavagem cerebral realmente. Então, assim, a gente assiste pessoas que têm conhecimento, né? Professores, principalmente. Isso acontece muito com professor. Pessoas que têm estudo, são pessoas inteligentes, são pessoas articuladas e que nós sabemos que não tiram nenhum proveito material de determinado fato, mas defendem de forma pública aquilo que não tem como ser defendido. É como você chegar e falar de forma pública que um ladrão, né, que um ladrão é um inocente. E nós temos vários exemplos disso no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, né, não precisa ir muito longe. Na política a gente tem muito isso, né, de pessoas defendendo outras pessoas que estão efetivamente erradas. A lógica mostra, mas essas pessoas, por estarem num processo de imunização cognitiva, elas não conseguem trabalhar de forma lógica. Elas não conseguem ver a verdade que existe naquele contexto. Uma informação devidamente colocada para estas pessoas ativou uma série de crenças que automaticamente bloqueou a pessoa para qualquer informação relacionada com aquele tema específico. E aí, o que acontece é que essa primeira informação, além dela ser teoricamente inofensiva, né, chegar no cérebro da pessoa de forma inofensiva, ela também é extremamente perigosa, porque ela carrega uma falsa verdade. Quando ela entra na gente, aquilo ali entra como uma verdade e ela automaticamente bloqueia todo o resto, como se ela estivesse fazendo o seguinte: só isso é verdade, tudo que você receber daqui para frente é falso. E pronto. É nesse sentido que a imunização cognitiva funciona. É um processo violento. O marketing utiliza muito isso, né? Principalmente marketing político. Mas ela é composta de fases, né? Para que isso aconteça, né? Para que chegue a esse ponto de uma pessoa que ela tem determinadas crenças, determinados conceitos da vida, que ela entende que certas coisas são morais, outras não são morais, e eu já falei em um outro áudio lá atrás sobre esse fato de nós acharmos que aquilo é ou não moral, e por esta razão, sem saber que isso é uma crença, a gente passa a não receber muitas coisas que o universo nos manda. Mas o processo de cognição, né, esse processo de imunização cognitiva, ele é realizado em várias fases. Então é importante vocês entenderem, são 5 fases. A primeira fase é o isolamento. Então, assim, vamos colocar um grupo de pessoas, né, uma civilização, uma cidade. A primeira fase de um processo de imunização cognitiva consiste em separar e isolar todas aquelas pessoas que têm uma ideia, uma opinião contrária àquela que você quer propagar. Então eu vou dar um exemplo político, tá? Não vou citar nomes, não precisa citar nomes e não estou citando nomes, mas a gente sabe que na política acontece muito isso. Um político que é considerado por uma parte da população como inocente de algo e por uma outra parte da população como culpado de algo, ok? Então, num primeiro momento, aquele grupo que deseja fazer com que aquela informação de culpado se desfaça, desapareça, o primeiro passo da imunização cognitiva consiste em separar todas as pessoas que tenham pensamento contrário, né? Isso vai fazer com que as ideias sejam protegidas. A pessoa vai eliminando do seu convívio, até mesmo da sua atenção, quem pensa diferente. Acontece muito isso em família. Você, por exemplo, se você tem você gosta de um time de futebol, né? E
um parente seu gosta de outro time de futebol. Não é difícil acontecer das pessoas, dos familiares, pararem de se falar por conta de pensamentos diferentes, desde que uma das partes, seja ela qual for, esteja imunizada cognitivamente, ok? Mas relacionado a futebol, por exemplo, com certeza, existem gostos, né? Cada um tem a sua predileção por determinado time não é comum a gente ver esse tipo de processo acontecer. A gente vê na política. Na política a gente vê muito. Tá aí eleições que nós tivemos, pessoas que são a favor de determinado candidato entrando em briga com pessoas que não são a favor ou que são contrárias, né? Então, a primeira fase de um processo de imunização cognitiva consiste em isolar as pessoas que têm pensamento contrário. Não é um pensamento negativo, um pensamento contrário. Então, se eu faço parte de uma facção, se eu faço parte de um grupo, se eu faço parte de um número de pessoas, de um conjunto político qualquer, e eu quero fazer com que o meu conjunto político seja o válido e todos os outros sejam os inválidos, os errados, mesmo que o meu seja errado, a primeira coisa que eu faço é fazer o isolamento. Eu isolo toda e qualquer pessoa que tenha pensamento contrário. E quando você faz isso, dentro da família você começa a ver pessoas, familiares, simplesmente pararem de se falar. Assim, por conta de política. Parece uma coisa boba, né? Mas isso é um processo, tem uma ciência por trás. Usa, de fato, física quântica, conceitos da física quântica, né? Então a primeira fase é essa, é de isolamento. A segunda fase é um pouquinho mais profunda, que é reduzir as informações contrárias. Primeiro, você pega um grupo de pessoas que você quer bitolar, vamos colocar assim, você quer bitolar esse grupo de pessoas para que eles acreditem que determinado fato é daquela maneira como você está dizendo. O primeiro passo, a primeira fase, né, seria você isolar essas pessoas, certo? Essas pessoas que você quer controlar. Isola elas, tira elas do convívio de outras pessoas. E isso pode ser feito com informações, pode ser feito com algumas regras, pode ser feito com eventos, pode ser feito, e geralmente é feito com trabalho ligado às crenças da própria pessoa, né? Utiliza as crenças para passar uma informação deturpada, ok? Essa é a primeira fase. A segunda fase é evitar que aquela pessoa, né, que você está querendo bitolar, que você está querendo imunizar de forma cognitiva, evitar que ela tenha qualquer tipo de informação, que ela receba qualquer tipo de informação contrária àquilo que você está passando. Então, você vai concentrar essas pessoas, você vai tentar manipular a imprensa, você vai jogar informações falsas, você sabe que são falsas, mas você vai jogar essas informações de forma tão forte que as pessoas vão acreditar que é uma informação real, né? Nesse ponto, por exemplo, isso acontece muito dentro dos processos educacionais. É quando justamente professores começam a pensar da maneira como os autores daquele processo de imunização cognitiva desejam. E aí você vai selecionar para esse grupo material de estudo, livros, apostilas, autores e textos cuidadosamente escolhidos, assim, que são pessoas que já estão no ambiente cognitivo, né, naquela imunização, e essas pessoas vão passar que tipo de informação? A informação que eles querem, né? A terceira fase é uma bem forte, que é realizar uma conexão dos credos e com as emoções mais poderosas. Tipo assim, se você não consegue seguir aquelas ideias, alguma coisa ruim vai acontecer com você. É a apresentação do medo, é a motivação do medo por conta de algo que, se você não fizer, vai acontecer com você. Aquelas crenças que, por exemplo, nós recebemos no início da nossa vida. Se você comete o pecado, você vai para onde? Para o inferno. Se você não comete, você vai para o céu. Sendo que nem céu e nem inferno existem, né? Então, nem pecado existe, mas é uma crença que você tem. E essa crença, ela é utilizada por esse grupo para forçar você a acreditar
certo? A acreditar que aquela informação que você está recebendo, ela é verdadeira e que se você for contra ela, você estará indo contra os princípios divinos, vamos dizer assim, né? Tipo assim, se você não votar naquele candidato, sua vida e as suas economias estarão em perigo, certo? Porque o outro candidato vai cortar tudo aquilo de bom que você tem. São informações que trabalham no nosso subconsciente de maneira subliminar, usando as nossas crenças, né? Aí tem a quarta fase. A quarta fase é aquela da associação dos grupos, né? Criar associações de grupos que trabalham para combater toda e qualquer ideia que seja contrária. Isso, mas só que isso não acontece só na política, não, tá? Na ciência, alguns métodos científicos, quando eles focam nas fraquezas das teorias, né? Por exemplo, um cientista está procurando, está tentando defender a sua própria teoria. Como é que cientistas contrários àquela ideia vão trabalhar? No ponto fraco, né? No ponto fraco. Eles não vão se fixar nos pontos mais positivos da pesquisa, eles vão se fixar nos pontos mais fracos da pesquisa, né? Que é buscar justamente os pontos fracos, ou seja, criar alegações baseadas em pontos minúsculos da parte contrária, né? E a quinta fase é a mais maçante. Ela é basicamente a repetição. Repetir, repetir, repetir é quando entra aquele conceito de você falar uma mentira 1000 vezes, acaba por tornar essa mentira na cabeça de quem está imunizado cognitivamente uma verdade. Isso a gente vê demais no campo da política, demais. É quando você conhece uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é inteligente e você não consegue entender por que é que aquela pessoa tem aquele tipo de pensamento. E aí, uma série de outras informações e eventos começa a acontecer entre você e aquela pessoa, que termina, lógico, por afastar vocês um do outro, né? E você realmente não tem nem condições, não tem como você dialogar com a pessoa, porque a pessoa está bitolada. Mas não é bem isso que aconteceu. Ela foi, de fato, reprogramada a acreditar que aquilo é verdade. É como o efeito do placebo. Uma pessoa que está doente, que está precisando se curar, tem a necessidade veemente de se curar, aparece um cientista, médicos, e ofertam para ela um comprimido de açúcar, dizendo que aquilo é um comprimido que ainda está na fase de testes, mas que os testes realizados até aquele momento já realizaram cura de várias pessoas. Então, a pessoa se apega àquilo porque ela precisa, ela está tão frágil. Todo o processo de imunização já foi criado nessa pessoa, tornando ela uma pessoa tão fraca, né? Tão frágil, que ela se agarra a esse comprimido. E aí o que acontece? Ela vai pegar esse comprimido, vai tomar e vai se curar. A fé daquela pessoa é que fez isso. E aí os cientistas, neste caso, utilizaram a própria fé da pessoa para fazer o processo. E isso não é só na ciência. Isso é muito mais evidente na política. Você tem, geralmente, na política, duas frentes. Não importa se a frente é correta ou não, mas você sempre tem, no mínimo, duas frentes principais que concorrem entre si para conseguir chegar ao poder. Aquela que utiliza dos processos de imunização cognitiva, isso não é um processo que começa no agora e vai amanhã já está pronto, não, é um processo que vem ao tempo, ao longo dos anos. De pouquinho em pouquinho você vai bitolando as pessoas a acreditarem que aquilo ali é uma verdade. Por exemplo, se você voltar no tempo há 20 anos atrás e assistir uma novela da Rede Globo, você jamais viria cenas como hoje você vê, por exemplo, em Malhação. Situações tais quais que jamais seriam colocadas na televisão. Mas aos poucos, a televisão vai inserindo pequenas doses de informação, ou seja, ela vai imunizando de forma cognitiva, ao ponto de que hoje você vê pessoas do mesmo sexo se beijando, e isso é a coisa mais natural do universo na televisão. Eu não sou contra, tá?
A pessoa pode gostar do que quiser, de como quiser, fazer o que desejar. Eu estou apenas mostrando um exemplo que há 20 anos atrás essa informação não era possível ser colocada numa televisão, porque as crenças naquele momento eram muito mais fortes. Como é que se quebrou uma crença para colocar uma informação falsa? Porque é o seguinte: crenças podem ser quebradas para colocar informações reais ou informações falsas. Elas podem ser trabalhadas, ok? E é muito isso que a gente vê o tempo todo acontecendo, né? Então, assim, quando você encontra uma pessoa e essa pessoa você conhece, você sabe da índole dessa pessoa, sabe da inteligência dessa pessoa, do conhecimento dessa pessoa, mas você não consegue entender por que é que essa pessoa tem determinadas atitudes, né, sobre determinados eventos ou temas. Para um pouquinho e pensa, essa pessoa provavelmente recebeu uma lavagem cerebral, passou por um processo de imunização cognitiva, que usa técnicas de PNL, usa várias técnicas existentes, né? E qual é o objetivo disso? Bitolar. Hoje a gente tem a existência de muitos e muitos grupos de pessoas que estudam física quântica, que estudam ferramentas holísticas no mundo inteiro, né? Vocês estão vendo aí que há pouco mais de 10 anos atrás não existia tantas pessoas falando em crescimento espiritual, né? Em desenvolvimento, em harmonia, em física quântica, em lei da atração, etc. Não existia. Hoje já tem. Então, são informações, esse grupo de estudo, né? São grupos destinados ao crescimento da pessoa, ao bem da pessoa. Mas existe o grupo da não-luz. E o que é que o grupo da não-luz quer? Não quer que se cresça ninguém, que se mantenha todo mundo aqui nessa prisão, né? E aí o que eles têm como ferramenta disponível? Um processo de imunização cognitiva, que é baseado principalmente naquilo que nós já temos dentro de nós e que é muito poderoso, as nossas crenças. Então, um recado para algumas pessoas do grupo e para muitas pessoas que vão conseguir ouvir esse áudio. Você hoje está num processo que proíbe você de tentar entender o que tem por trás da realidade, desta realidade falsa que você entende como realidade. Dentro do grupo nós temos pessoas, primeiro, se está dentro do grupo, são pessoas que estão aqui porque querem de fato conhecer a verdade, se transformar, se desenvolver, tornar pessoas melhores. Então isso já por si só já é extremamente benéfico. Porém, todos nós ainda temos muitas crenças, muitos muros a serem derrubados. E as pessoas da não-luz, os seres de não-luz, vão sempre fazer com que você coloque o seu ego na frente. Uma dica que eu dou para todo mundo no grupo: apareceu um tema qualquer, não só o nosso grupo, tá? Qualquer grupo de pessoas conversando, escrevendo, WhatsApp, Facebook, não importa. Apareceu um tema e esse tema fez com que você quisesse falar a respeito, quisesse impor a sua posição, não faça. Mantenha-se sereno e apenas observe as suas próprias reações. Porque se isso está acontecendo com você, com certeza você está sendo submetido ou sendo submetida a um processo de imunização cognitiva, que tem por objetivo bloquear você para que as informações reais entrem, ok? É um processo. Esse processo existe, ele é estudado há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo. O marketing usa direto isso, televisão usa direto isso, principalmente quando o assunto é político, aí é que se usa mesmo, mas é utilizado em todas as áreas da humanidade. Então, numa roda de amigos, alguém falou alguma coisa e você sabe que aquela coisa está errada e você quer dar a sua opinião, se for fazer isso, antes de fazer, pergunte para si mesmo: por que é que eu estou querendo dar a minha opinião sobre isso? O que a minha opinião sobre isso pode ajudar no crescimento? Faça essas perguntas. Você talvez chegue à conclusão de que na realidade é o seu ego querendo fazer você aparecer, porque você não admite
de forma alguma que alguém seja contrário às suas opiniões. O processo de imunização cognitiva tem por objetivo fazer isso. Tornar uma pessoa bitolada a ponto de que essa pessoa não aceite de forma nenhuma qualquer tipo de informação a respeito de qualquer assunto. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí desse processo, ok?